Aguardando. Agora Agora conseguiu me achar. sim! Muito bem. Ô, Boa doutora, noite, muito Marília. obrigada. Eu, assim, eu tinha um sonho de conhecê-la. Eu tive Ah, uma oportunidade de talvez conhecê-la pessoalmente quando eu estive em Belo Horizonte, não deu certo, mas eu ainda vou voltar para conhecê-la e abraçá-la pessoalmente. vai ser um Por quê? prazer. Já ouvi tanto falar em você nos meus grupos de apoio, que ainda bem que eu não sou ciumenta, eu sou uma pessoa quase isenta de ciúmes. E aí, Mas não né, as precisa, mães não. falam, não, ciúme é uma bobagem. Elas falam muito, e aí eu fui, né, agora que a gente ia conversar, conhecer melhor. E aí, vendo seus vídeos, eu assisti uma live sua com um sacerdote, eu me identifiquei demais, porque eu costumo dizer que o meu filho Thales, né, que nasceu com a síndrome de Edwards e é o responsável pela síndrome do amor e tudo isso que a gente enxerga hoje, eu sempre digo que ele veio ao mundo e eu venho de uma família católica, mas não muito praticante, mas mulheres de muita fé, mas muita mesmo, assim. Não é só fé, é confiança, certeza absoluta de Deus, sabe? E o Thales veio e falou: olha, mãe, é o seguinte, eu vou precisar ir embora, mas eu vou deixar um amigo aí com você que você nunca mais vai largar, né? E a sua vida vai mudar depois disso. Toma ele aqui. E aí ele me deu Deus pela mão. E a partir de então, a minha vida realmente mudou. Eu tive uma experiência prática com Deus. E aí descobri, então, né, essa sua luz, essa sua, né, porque quando a gente tem isso, de fato, tudo muda. Então, eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quietinha, só ouvindo, fazendo umas perguntinhas, né? E agradecendo muito, porque é um sonho, inclusive, meu, tá? Junto, a gente está podendo conversar. Então, conta um pouco de você, principalmente essa coisa do início da espiritualidade com a medicina, que é uma coisa que me encanta demais. Marília, primeiro, boa noite, né? Eu queria me desculpar com o atraso, mas é porque hoje foi um dia diferente, né? Hoje em dia foi um dia mais difícil aqui no consultório. Então, eu peço desculpa a todo mundo que estava aguardando, né? Mas me desculpem mesmo, de coração. Mas para mim é uma honra, Marília, a gente poder conversar, é uma honra a gente poder sentar e hoje ter a oportunidade de conversar esses assuntos, né? Eu sou de uma época da medicina, da pediatria, que quando via uma criança com síndrome, às vezes, olha que a mais comum que eu convivi era a síndrome de Down, eu tive preceptores que falavam, não vai fazer nada, não tem que indicar uma cirurgia, não tem que indicar nada. Então, hoje, eu vendo um outro lado, né, eu trabalhando com as crianças e tenho várias crianças aqui nesse consultório, não só com síndrome de Edwards, mas Fatal, Cornélio Delange, muito Down, né? Então, são crianças que me dão a oportunidade de ser melhor, né? Com certeza. É, E é uma riqueza, né? Isso é uma riqueza. E você perguntou do início da espiritualidade com a medicina, é porque, na verdade, uma coisa não consegue ser dissociada. Independente daquilo que você vive, Deus está junto, né? Assim, não tem jeito, né? O fato de você crer é o que transforma a sua vida, né? A quem eu dou meu coração? A quem eu me entrego? Quem é a razão da minha vida, né? Então, eu falo que a primeira coisa que a gente descobre que é filho de Deus. E o dia que você toma é consciência que verdade. você é um filho amado, a sua vida já mudou, sua vida espiritual tem um começo, Maria. O dia que você entende que você é filho amado. E a partir daí, o seu comportamento é de filho. Então, a primeira consciência, quem eu sou? Um filho, uma filha amada. A partir daí, toda a minha forma de agir, eu tenho que corresponder ao meu pai. Né? Então, Com a nossa certeza. profissão, o que você decidiu fazer da sua vida, é o seu caminho de santidade, não é? É. E É fica o seu tudo tão caminho. mais leve, né? Fica É tudo tudo tão mais mais fácil, leve, mais porque fácil, você com certeza. percebe que é ter o pai mesmo, né? É ter alguém. Sim. Inclusive, eu conversei com a mãe aí de Belo Horizonte nesses dias e ela me disse algo que ela ouviu de você
há algum tempo e que me marcou muito, porque é algo que eu falo de um outro jeito para as mães, né? Que a filha dela tem Edwards, estava numa situação bastante delicada, e você disse para ela assim, olha, vamos deixar Deus fazer o papel de Deus, né? E é exatamente isso. Tem hora que a gente quer fazer o papel de todo mundo, né? Do médico, de Deus, de tudo. E se cada um faz a sua parte, né? Os resultados acabam sendo tão melhores, não é? Concordo com você. Deus é que nos precede, né? É igual Pedro, ele mandou Pedro andar atrás dele. Pedro, você não anda na minha frente, né? Atrás de mim. Então a gente precisa, em uma situação de uma criança com síndrome, é uma coisa muito difícil, né, Maria? Porque a gente acha que só a gente sabe o que é melhor. E não é, né? Saber entregar isso na mão de Deus, entender que antes de ser meu, ele tem uma pertença. Mas ele me foi entregue. E nesse momento eu sou a melhor mãe que essa criança pode ter. Eu sou a melhor família que essa criança foi entregue, né? Doutora, seu trabalho é na CTI, né? CTI, sim. E assim, qual que é o conselho que você daria para aquela família, assim, porque a gente acompanha, nós hoje temos 22 grupos de apoio no WhatsApp, né, com famílias do Brasil inteiro, são 700 famílias conversando 24 horas por dia, e a gente vai mediando isso, porque a gente sabe que muito do que tem ali, claro, tem muita aflição, mas a avaliação da gente no momento desse fica muito equivocada, porque está todo mundo se sentindo ameaçado, né? A família está se sentindo ameaçada, às vezes o médico está se sentindo ameaçado, porque ele está diante de uma coisa que não é tão comum, né, na profissão dele. E as famílias chegam muito com a queixa de não confiar na equipe médica, né? E nós temos uma postura de tentar fazer com que essa relação entre médico e família seja a mais harmoniosa possível. Né? Então, assim, como médico que está dentro de uma UTI, de uma CTI, qual que é o seu conselho? Assim, conta um pouco, qual que é o lado do médico quando ele percebe essa desconfiança, às vezes até uma certa violência das famílias? Né? Qual que é a melhor forma de proceder? Eu sempre acho que a conversa é sempre a melhor solução, né, Marília? Então, eu acho que o médico com essas famílias, ou com qualquer família que chega no CT, a primeira coisa que a gente tem que ter chama transparência, verdade, né? Então, vamos conversar. A grande maioria dos pais, às vezes, não sabe quando chega que a criança tem um quadro de uma síndrome. Não sabe nem o que é uma síndrome, nem o que isso significa, né? Então, a população da Santa Casa que eu lido, Marília, é uma população de extrema carência, né? Então, a gente chega, que a gente já olha para a criança e já percebe, a gente vai coletar o cariótipo e geralmente eu sou uma das médicas que tem um papel que chama médicos diaristas, médicos horizontais. Eu vou todos os dias. Então a gente conversa com a família, primeiro eu assento com as mães, converso, pergunto se ela está percebendo algo diferente, mostro depois para ela, né, o que é. Quando a gente já tem o cariótipo pronto, a gente vai explicar o que é a síndrome de Edwards e a gente vai passar para ela tudo que a criança tem e o que nós podemos fazer. Que não há cura da síndrome, mas o que nós podemos mudar na história dessa criança, né? Então, é um cardiopata, como chegam muitos para mim, então nós vamos fazer o que é possível porque ele tem uma qualidade de vida melhor, né? Ele tem um problema hepático, então nós vamos resolver isso para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Mas existem algumas coisas nisso, sabe, Marília? Primeiro, a aceitação da família. É o primeiro ponto, né? Porque é muito sofrido, minha filha. Porque quem é que quer ter um filho com síndrome, Marília? Ninguém. Não, é muito se alguém falar difícil, comigo, é uma situação... eu quero, não, ninguém quer. Não, mas se assim ele veio, ele é nosso, né? Eu falo com as mães, não é só seu não, é nosso. Porque eu também já estou nessa história, né? Estamos juntos. Por quanto tempo? Não sei. Também não sei quanto tempo eu vou viver. Não é? Não sei, certeza, né? Com certeza. Mas enquanto ele estiver conosco, nós temos que fazer o melhor. O melhor para que ele tenha uma vida mais próxima do normal, né? Então eu tive de tudo já. Eu tive pais que não deram conta de ir, o pai, e achava que a gente estava com o diagnóstico errado, que o cariótipo era errado, que era tudo errado, que nós é que estávamos errados. A mãe não, a mãe ia.
E ela falava comigo, se ele tinha um quadro muito grave do coração, ela falava comigo, ô doutora Filó, como é que eu faço quando eu chegar aqui? Eu falo, é assim, todo dia a gente fala oi e todo dia a gente fala tchau. Então você vai chegar, você vai colocar no seu colo, vai conversar com ele, conta as histórias, conta o tanto que é amado, sonhado, desejado, cuidado. E que se o Papai do Céu permitir, amanhã você está de volta para poder encontrá-lo. E assim foi, um dia ela falou comigo, seu doutora Filó, eu queria tanto que ele morresse comigo. Eu falei, da nossa parte, você pode ficar o tempo que quiser e nós vamos te comunicar. Mas não está na nossa mão. Né? Pode ser que você esteja no meio do caminho, a gente não consiga. É claro que lá a gente prioriza que as crianças morram com os pais. Mas nem sempre a gente consegue, né? Mas foi uma caminhada com essa mãe. Já tenho outras lá, estou com um outro bebê lá, José Emanuel com síndrome de Edwards, que eu dei um livro de vocês para ela. Para que ela entendesse, eu dei um livro para ela, eu dei um livro, ela está super feliz. Ele já operou do coração, já ficou bem, já saiu de alta, já voltou agora, fez a cirurgia de atresia de vias biliares. E eu brinco que parece que nem aconteceu nada, né? Nem aconteceu nada. Que lindo! Então, isso... Mas aliás, existe também... famílias aí, só cortando um pouquinho, famílias de Minas Gerais, de Belo Horizonte, deixem uns livros com a doutora Filó, né, uma quantidade de livros boa para ela poder distribuir para nós. Porque o livro ele é vendido, né? A autora do livro ela doou os direitos para a Síndrome do Amor, para os projetos da Síndrome do Amor. Mas, doutora, eu tenho uma vontade tão grande desse livro chegar nas pessoas que eu não estou muito preocupada em vendê-los, sabe? Eu acho que a Patrícia que deixou aqui para mim, sabe? A mãe da Maria Clara deixou aqui para mim. Ótimo, eu deixei vários com ela, que bom que tá aí. Pode distribuir à vontade. Porque a gente precisa que eles cheguem nas pessoas, né? Lá no CTI, por exemplo, ninguém sabia que existia o Dia da Conscientização, né? Dia 6 de maio, né? Muito novo. É novo, eu tenho falado disso. Ainda precisamos trabalhar muito, porque às vezes eu recebi mensagem pedindo vaga e falando, mas ele tem síndrome de Edwards, e vocês investem? Tem muito. Isso ainda existe. Eu falo, claro que nós vamos fazer tudo por ele. Nós não somos dono da vida, né? Nós só cuidamos, né? Fazemos a parte melhor. Claro. E o que a gente precisa é que o médico nos ajude a cuidar, porque é uma criança que a gente não consegue cuidar sozinho, né? Claro. Eu tô vendo que tem muitos seguidores seus aqui, então vou dar uma parte para contar, né? Por que a gente está conversando? Então, em 2004, eu tive um filho, meu terceiro filho, Thales, nasceu aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Muito rapinha de tacho, assim, meu filho mais novo já tinha 21 anos, ele é de um segundo relacionamento que eu tive. E ele nasceu com a síndrome de Edwards. Eu fiquei grávida com 39 anos, não sabia de absolutamente nada, nada foi detectado na gravidez. E quando essa criança nasceu, eu tive uma experiência de morte, na verdade, porque eu fui pega tão de surpresa que foi a morte do sonho, o sonho do filho saudável que você leva para casa, né, que deixa todo mundo feliz e que segue a vida. E eu fiquei numa situação muito, muito ruim mesmo, muito. Eu sou uma das mães que eu conheço que mais deu trabalho. Porque eu era muito mimada, eu não sabia muito como é que era a vida, e eu não tinha tido esse encontro que eu contei no início. Então lá, né, enquanto o meu filho viveu 1 ano e 5 meses, eu tive uma equipe muito boa em Ribeirão Preto, eu não posso reclamar disso. Mas foi muito sofrido, porque apesar dessas pessoas quererem cuidar dele, foi há 16 anos. Então, se hoje a gente tem uma dificuldade de informação, imagina 16 anos no interior de São Paulo. Foi muito difícil. Mas, enfim, eu fiz um pacto com aquela criança. Porque ao longo da vida dele, eu comecei a ver que tinha muita dor, mas não era só dor. Eu estava sendo transformada internamente. Eu me sentia mais forte, eu me sentia mais gente, eu me sentia com um olhar completamente diferente. Então, eu fiz um pacto com meu filho, que eu contaria, pelo menos para uma mãe, todo o restante da minha vida, todos os dias, que aquela experiência não era só dor.
Foi assim que começou essa história. E lá em 2004 eu comecei uma comunidade no Orkut, que chamava Pais de Crianças Especiais, onde eu conheci famílias que eu tenho contato até hoje. E eu sou da área de comunicação, eu conseguia lidar bem com as ferramentas da internet já naquela época. E hoje a Síndrome do Amor acompanha quase 2.000 famílias, em mais de 600 municípios no Brasil e em alguns países, pais brasileiros que moram fora. Mais ou menos 1.200 famílias os filhos têm a síndrome de Edwards, e nós temos hoje um núcleo dentro da síndrome do amor só para cuidar da síndrome de Edwards, que é o T18 Brasil. Então, por isso, hoje nós estamos aqui conversando com a doutora Filó, que é uma médica referência para a gente, né, no tratamento, na forma que ela olha, porque a síndrome de Edwards é grave, porque o índice de mortalidade é alto, mas né, tem muitas outras coisas que acontecem. Nós, os pais, somos, por conta da convivência com essa criança, somos contagiados com a síndrome do amor. A gente conhece um amor que não conhecia antes. E é sobre isso que a gente gosta de falar. Porque então, você imagina assim, o tanto que é importante uma associação dessas, o pessoal saber, as outras famílias saberem que elas têm um apoio, que elas não estão sozinhas, que elas podem falar uma linguagem que você também vai entender o que eu estou falando, né? Então, isso que vocês fizeram, esse trabalho de vocês, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso isso, né? E eu acho que é tão interessante, quando eu tenho aqui muitas crianças com síndrome, o que eu falo com os pais? Que essas crianças nos ensinam. Elas nos ensinam exatamente o amor de Deus. Porque é o amor absolutamente desinteressado. O que você quer desse menino? Que ele seja feliz. O tempo que ele viver, que ele seja feliz, ponto. Então, o que eu espero dele é só isso. Eu não vou olhar para ele, porque ele tem que ser um menino que vai produzir. Ele não tem que produzir financeiro. Na verdade, o que ele está fazendo em mim é me fazendo aquilo que você falou, me fazendo gente. Me fazendo muito melhor, tendo um olhar muito melhor. E sabendo, né, Marília, assim que é o que mais me encanto, né? Porque eles comunicam comigo não verbal. Né? É o olhar que eles têm, é o sorriso que eles têm, né? Aquela coisa que eu sei que eles estão me entendendo o que eu estou falando, né? A resposta que eles me dão sem abrir a boca. E é entender... a serenidade deles, né? Diante de tantas dificuldades que a gente enxerga, eles estão serenos. Parece que eles estão entendendo que tem que ser daquele jeito, né? Sabe como é que eu vejo, né, Marília? Porque eu olho para esses meninos e vejo que a alma que é perfeita, porque se a gente é co-criador com Deus, a parte que dá errado é a parte humana cromossômica. Deus, eu falo com os pais, nós iremos conhecê-los como eles verdadeiramente são. Então, é uma pureza, né, que até nos desconcerta, né? Deus não erra, puro. Né? Não, e nem castiga, né, Marília? E não castiga. Falo, gente, não deixa eu falar que seu filho é um erro, porque Deus não erra. Não tem vida errada, né? Claro que não. Deus não erra. Ele tem vidas transformadas. Sim, ele precisa chegar num resultado X que só ele sabe. E aí ele vai ter várias formas, ele vai nos direcionar de várias formas. Que pense, eu tive o Thales, é que nem quando a mãe chega e fala, olha, estou pensando em interromper, né? Porque a criança vai sofrer muito. Aí eu digo assim, olha, eu não posso interferir na sua decisão, você que sabe, mas você deixa eu contar para você o que aconteceu comigo? Porque eu não sei, eu não sabia que o Thales, que eu estava grávida de um bebê com síndrome de Edwards. Eu não sei se eu soubesse, se eu não teria optado por eu não posso julgar isso, eu não passei. Mas deixa eu te contar, né? O que aconteceu na minha vida? E quando você fala isso, me dá um arrepio de pensar que eu poderia ter sabido antes e ter interrompido isso tudo que estava para acontecer. É tão interessante você falar disso, Marília, porque eu tive aqui vários pais que já me procuraram com gestação de crianças com síndrome. E eu tive famílias, eu tive dois tipos de famílias. Tive as famílias que consultaram, me perguntaram, e nós optamos por não abortar. Que eu falo, a gente não interrompe nenhum processo, mas a gente sempre diz sim à vida. Porque é um mistério que a gente não compreende que Deus habita ali.
Nós não somos só isso aqui, não somos só carne, somos corpo, alma, né? E Deus habita, nós somos quadridimensional, nós não somos uni nem bidimensional. Né? Há um mistério, quando aquele olhar, aquela criança me olha, eu falo, é Deus me olhando, né? É Ele que está ali, habitando aquela criança, né? Que a gente tem que saber ter todo o zelo com Ele ali, né? Então eu tive as famílias que permitiram, mesmo sabendo que era uma síndrome grave, e foram até o fim da gestação. E muitos teve um aborto espontâneo, e essas famílias viraram outras famílias, transformadas. É verdade. E eu tive famílias que não consultaram e abortaram e se destruíram, Maria. É impressionante. Mas eu tenho exatamente a mesma experiência nesse sentido. Porque depois elas vão saber, né, vão conversar com outras famílias. E fica muito... O que eu costumo dizer para elas, né, eu falo, gente, mãe é tudo louca. Mãe é tudo doida. A gente acha assim, porque não, fiquei grávida, né, carreguei 9 meses, tal. A gente acha que nós é que damos a vida, não somos nós. Nós somos responsáveis desde aquele momento em que o coraçãozinho bateu e a gente viu, até a hora que ele para de bater. E a gente tem que se alimentar, a gente tem que cuidar, tem que criar. Mas quem dá e quem tira a vida não somos nós, criaturas. Pelo amor de Deus. E a gente que não bom que você aprendeu tudo isso, né? Muito bem. Graças a Deus. Porque, gente, quem que quer que filho morra, doutora? Pelo amor de Deus, isso não existe. Ninguém. Para com essa culpa. Então, tudo bem, a síndrome de Edwards é grave? É grave. Então, se foi Deus que colocou essa vida, tanta gente que quer ter filho e não tem, né? Se foi Deus que colocou essa vida, então por que não deixar Ele resolver, né? Se é até quando parar? Sim. Até quando vai? Porque a gente não carrega culpa. Eu falo, não adianta você falar para mim que você tem fé em Deus, você tem que confiar. Seja qual for o caminho que Ele botar na tua frente. Não adianta falar, não, eu tenho fé em Deus. Não, fé só eu não quero, eu quero confiança. Porque você só tem fé em Deus, quando Deus faz o que você quer, aí não vale, né? Aí não é fé, né, Marília? Aí é fácil. Aí é fácil. Aí é fácil. Então, as nossas conversas são assim. Né? Como eu sou só mãe, eu não sou da área médica, nem da saúde, nada, eu tenho muita liberdade de conversar com elas. É uma conversa muito gostosa, eu dou bronca, sabe? Quando elas estão querendo afundar, eu falo, não, você está querendo se afogar, não me leva junto não, que eu não posso morrer afogada, entendeu? Vamos embora subir. Muito bem, Porque diante de uma situação dessa, eu falo com os pais, diante de uma situação que você recebeu uma criança e ela tem uma síndrome de Edwards, você tem duas opções. Ou nós assumimos e damos sequência na vida, ou nós ficamos paralisados pelo medo e não vamos fazer nada. E aqui eu tenho a graça de ter pais que não se permitiram paralisar. E se permitiram outros filhos. E é tão interessante que aquela casa movimentada, né, Marília? Que é uma criança com a síndrome, e aquele tanto de menino normal, aquela confusão, e cachorro, e tudo mais. É uma alegria, porque os outros ajudam ela. Vai puxando. Então, eu tenho menina com Cornélio Delange, que a família teve mais 3 depois. E é uma festa. Eu tive menino com síndrome de Patal, e que a mãe teve mais 2, e todos normais depois. Então, eu tive mães que tiveram uma criança com síndrome e se fechou no medo, e aí vive tão diferente, né? Porque fica com mais amargura, fica com medo, que eu falo, gente, o contrário do amor não é ódio, é medo. Porque o medo, ele te paralisa. Verdade. Doutora Filó, eu queria ter outro neném, por que não tem? Porque eu tenho medo de ter igual, então não vai sair do lugar. Meu Deus, mas não pode. Eu tenho uma mãe aqui no consultório, que agora os meninos já estão grandes, adultos, mas ela foi mãe do primeiro, foi síndrome de Down. Quando ela engravidou do segundo, ela falou com o marido, ou é Down, ou é outra síndrome, porque o menino não mexe. E era outra Down. Então ela teve 2 gestações Down. Então ela fala comigo, e eles são espetaculares, eles são professores da universidade, ela fala comigo, ô Filó, você sabe por que lá em casa veio 2 meninos Down? Para baixar a bola, porque nós somos muita cabeça demais, precisava de diminuir um pouquinho, precisava de abaixar.
Então, eu descrever, é espetacular, assim, a forma como eles abraçaram a questão, como é que eles viveram isso, e toda mãe grávida, né, que estava grávida de Down, que queria abortar, eu mandava para ela. Falei, vai lá para poder conhecer um bocado da história, vai lá ver aquela casa movimentada. E geralmente as pessoas desistiam, né? Não, e eu gosto muito de definir assim, o trabalho da Síndrome do Amor como educadora de olhares, né? Porque tudo na vida da gente é a forma que a gente olha. Né? A gente muda pelo olhar. A cura está no olhar, né? No nosso caso. Se a gente aprender a olhar, né, para isso tudo, eu falo para as mães assim, para de ficar olhando monitor, olhando se... Isso quem tem que olhar é médico. Olhar exame, ver se não chega... Deixa o médico, olha pro teu filho, olha pra carinha dele, sabe? Faz carinho, canta para ele. Deixa os médicos fazerem o trabalho deles, vocês ficam preocupadas com essas coisas. Vocês não acreditam que é a somatória do amor, do carinho, de quanto ele é aceito com o trabalho dos médicos que vai trazer o resultado que a gente precisa? Né? Então, Eu tive uma conversa com a mãe há muitos anos, que um dia ela contou tudo para mim do filho, sabe? Todos os exames que ela fez e tal, e eu deixei ela falar tudo, ela estava muito nervosa. Aí quando ela terminou, eu falei, e ele? Como é que ele é? Assim, ele é loirinho, ele é moreno, né? Os olhinhos dele. Aí ela falou, Marília, eu não sei. Eu falei, então, tá vendo? Você só tá olhando para os exames, para os monitores, para os bip-bip lá. Para! Você é a mãe. Olha para ele. Sabe? E não existe uma força. Muito transformador. Eu tenho certeza, porque não existe uma força maior para salvar alguém que o amor. Não tem. Não existe. Não tem. Não existe. É o que levanta alguém de uma cama. Não, é o que levanta. É a criança que ela se sabe amada. Lá no CTI, a gente conhece isso com muita clareza, Marília. A criança que é amada, que todo mundo deseja, que todo mundo quer, ela recupera. Aquela criança que ninguém vai ver, que ninguém pega, para qual razão viver? Melhor ir, né? O meu filho era um paciente muito grave, né? E ele tinha uma médica, uma pneumologista aqui em Ribeirão Preto, muito competente, mas uma mulher muito dura, assim, nas colocações dela. E quando ela via o Thales, ela falava assim, Marília, o teu filho é um milagre. Teu filho é um milagre. E assim, na época eu não entendia muito bem o que ela estava dizendo. Mas o Thales, ele viveu muito por conta do amor. E foi tanto amor que ele reverbera até hoje. O Thales é vivo, né? Ele está vivo no nosso trabalho, ele está vivo nos nossos encontros, naquilo que a gente tem de intuição para fazer, porque ele foi o elo, né? Ele ligou, ele fez a ligação, né? O Thales é a religião para mim, né? Ele religou, né? Ele te ligou de novo. Ele me ligou e aí eu pique. É uma coisa doida. Eu falo, gente, eu já tô velha, aqui que eu tô nesse gás todo. Mas que a vida dele gerou vida, né? A vida dele gerou vida, né? E o que eu falo para as mães, né? Porque aí vem a próxima pergunta que eu queria fazer, que acho que você até já falou um pouquinho, mas para o médico, né? Com todo esse esforço e tal. E quando a criança morre? Marília, isso eu converso muito lá no CTI, né? Assim, o médico também não é dono da vida. Nós temos uma missão de receber, acolher, dar o diagnóstico certo e fazer o melhor que a ciência tem para cada criança. Essa é a nossa missão, mas o resultado ele não pertence a mim. Acho que não pertence. Então, tem crianças que respondem parecendo que passou por nada, igual que eu estou lá no CTI, como tem crianças que passam pela mesma coisa e não respondem. Então, há um mistério na vida de cada um. Né? Nenhum de nós fica um minuto a mais do que está marcado. Né? Santo Agostinho ainda fala isso. Por que a gente faz tanto esforço para viver aqui, né? Para viver mais, e a gente não faz nenhum esforço para a vida que é eterna, né? Não fazemos. Então, a criança, ela não... claro que ela é dependente absoluta de nós. Então, o médico ele tem que ter uma consciência nisso, assim, em jamais ser omisso, né? E sempre ser verdadeiro,
e sempre ser claro, porque meu primeiro compromisso é com aquela criança, é com a vida dela, Claro, de fazer claro. o melhor para ela. Claro que a gente reporta tudo para os pais, porque eles são, claro, junto conosco, a gente mora interesse nosso em colocar esse menino no colo dos pais, né, para poder ir embora para Claro. casa. Então, fazer o melhor por eles, sempre. Mas quando morre, quem está morrendo ainda está vivendo. Porque eu creio que a morte, ela me tonteia, mas ela não me derruba. E porque a última palavra da nossa vida não é morte. Não fomos feitos para dor, Maria. Fomos feitos para o amor. São chamados para alegria indizível, né? E lá eles não morrem sozinhos, sabe, Marília? As crianças morrem com os pais. Ou, se os pais não conseguem chegar, morrem conosco. Mas lá é proibido morrer só. As crianças morrem de mão dada conosco. Gente, eu tenho uma visão hoje, eu sempre tive muito medo da morte, né? A minha vida inteira, até eu passar por tudo isso. Mas hoje, assim, eu não acredito na morte onde tem amor, sabe? Porque o meu filho, ele cresce, sabe? Eu converso com ele, mas eu não sou espírita, não é isso, não é esse tipo eu tô entendendo o que você está falando. De relação. É o laço de amor que nunca vai acabar. É um laço. Nunca. Isso, tanto que a criança, Marília, para morrer, ela precisa da permissão da mãe. Olha que tem crianças que ficam lá no CTI geladas, com a frequência de 40, esperando a mãe falar, pode ir que eu não vou te esquecer. Pode ir. E é impressionante, a hora que a mãe fala, pode ir, o monitor zero. Quantos casos nós acompanhamos de menino que nem síndrome tinha? Né? Eu tive uma história assim com o Thales, né? Eu falei, você pode ir que eu vou aguentar. Ele ficou bastante tempo, mais vários meses, assim, depois disso. Mas a gente já tinha essa conversa, sabe? A hora que for a sua hora, nada vai mudar, vai ser difícil, eu vou sofrer, vai doer, mas eu te prometo que eu vou suportar, eu vou aguentar. Então, a nossa relação sempre foi muito leve nesse aspecto. Porque eu não acredito que filho morre. Senão a gente não aguentava. A gente não aguentaria se filho morresse. É aquele conceito de Madre Teresa, Santa Teresa de Ávila, né? Eu não morro, eu entro para a vida. Né? Exatamente. É só uma mudança diferente. Agora, de olhar, eu vi numa... mudança de olhar. Eu vi numa live sua uma definição muito bonita de CTI. Né? Você até colocou as letras, né? E o que uma família vive, o que a CTI representa na vida de uma família, se a gente for ver o lado construtivo, né? Por que a gente tem que passar por esses 12 trabalhos de Hércules aí, né? Por esse calvário todo. Né? Então fala pra gente, achei tão lindo ver aquilo, ouvir aquilo. Porque eu estou no CTI tem 25 anos, né, Marília? É muito tempo, né? Então, a gente observa muito. Então, para mim, o CTI é isso, né? É calvário de transformação interior. Ninguém pode ser a mesma pessoa depois de passar por um lugar daquele, aonde você vê um sofrimento que é real. Eu vejo o sofrimento daquelas crianças inocentes todos os dias. Eu falo, aquilo lá é sofrimento real, gente. Real. Então, nós estamos ali, quando nós levantamos todas as manhãs, eu falo com os residentes, né? Qual é a nossa missão quando a gente chega aqui? Aliviar o sofrimento. Eu tenho que olhar para cada criança e saber, a minha missão aqui é diminuir a dor hoje. Eu tenho que diminuir o sofrimento hoje. Porque é agora que eu estou aqui. Então, é agora que é minha missão de diminuir a dor, o sofrimento. O que eu posso fazer para melhorar a vida dessa criança, dessa família, agora? Então, às vezes, é sentar e conversar. Às vezes, é dar um abraço numa mãe. Porque, às vezes, a mãe se sente o primeiro filho, Marília, ela se sente incapaz de gerar um filho normal. Incapaz. É verdade. Ela fala, eu nunca mais vou poder ter um filho. Eu falo, não. Você terá outros filhos. Além desse. É verdade. Outros. É verdade. Não tenha medo de acreditar no amor. Não tenha medo. Não pode. Né? Não tenha medo que isso vai transformar. Então, elas vão aprendendo aquilo que eu comentei, né? Que elas vão aprendendo a entender de verdade aonde que eu quero, quem era o grande valor da minha vida, de verdade aonde eu estava situada, de verdade aonde eu me seguro quando vêm as tempestades, ou, né? Porque numa hora dessa,
é que você vai vem à tona qual a imagem de Deus que você carrega. É nessa hora que vem tudo. Né? Primeira coisa que as mães me perguntam, doutora Filó, por qual pecado eu estou pagando? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Então, uma pessoa que não tem experiência de Deus, uma hora nunca conviveu, nunca teve noção, uma hora dessa ela não encontra Deus, não. Ela encontra o inferno. É muito difícil, encontra o inferno. É verdade. Como é que eu vou falar com ela de um Deus de amor? E eu falo, como é que Deus de amor me deu esse menino? Né? Então, tanto que eu nem começo por aí, por isso que eu pergunto para ela, em que você crê? Por que você se levanta cada manhã? Quem é a razão da sua vida? Né? Porque agora você vai viver um momento difícil onde tudo isso vai ser questionado na sua vida. Tudo vai ser questionado. Inclusive o casamento fica questionado, o casamento fica balançado. Quantos homens vão embora? Quantos vão embora? Não é um nem dois, Marília. O filho é da mãe e tchau. Tchau, né? E a culpa é sua, vezes né? A culpa é sua, é da sua família que tem menino com problema. Na minha casa tem nada. Isso. Eu tenho isso lá no CTI. É muita coisa que se levanta. Então, se a família não tem um alicerce, Marília, em Deus, ela acaba. Ela arrebenta numa hora dessa. Afunda. Quando a família chega e fala que não acredita em nada, eu falo, ai, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Aí eu peço para Deus, sabe, falar, ó, agora o Senhor me ajuda mesmo. Porque fica muito difícil. Porque se você acha que tudo está no seu controle, eu digo para elas assim, que hoje eu acredito que Deus tem um grande bordado, né? E só Ele consegue ver o resultado desse bordado. Só Ele tem essa visão tão ampla, assim. Que a gente acha que é a gente que faz o nosso bordado, mas nós somos só pontos no bordado de Deus. E Ele vai mexendo com a gente, né? Vai tirando a gente ali de onde a gente estava para poder fazer a sombra ali da tapeçaria que Ele quer. Quanto mais a gente resiste a esse movimento, mais a gente sofre. Não tenho dúvida disso, não. Que as famílias que caminham, as famílias que caminham com gratidão são outras famílias. Não, gratidão outras famílias. Outras. Eu digo que a linha de chegada, a gente percebe que o nosso trabalho foi bem feito, né, na Síndrome do Amor, quando a gente consegue perceber que a família está grata por aquela experiência. Né? Aí sim a gente chegou chegou no ideal, sabendo que cada um é de um jeito e que cada um vai, né, respeitando todo mundo. Mas a gratidão é o grande ponto de tudo, né, na vida da gente. E falo com elas, não tenha vergonha do seu filho. Mostra seu filho. Isso. Não tenha vergonha, mostre seu filho. Inclusive, muita gente vai ficar chocada, é assim mesmo. Para começar a aprender que a vida tem de tudo e tem outras coisas para poder ensinar. Ensinar aquilo que não é dito e mostrar que a vida não é só produzir dinheiro, mas é produzir amor, que é a coisa mais difícil. Isso é brincadeira? Não é brincadeira. Eu falo, tem orgulho, eu saio carregando os meninos e falo, olha que coisa espetacular. Olha isso aqui, que diferente. O que ele veio me contar? O que ele veio me trazer? Olha como é que esses meninos lutam pela vida e vocês estão desperdiçando a vida. Para e pensa, o que está sendo trazido? O que eu percebo, assim, depois de ouvir tantas pessoas, é que nós realmente temos esse problema na nossa formação, né? Eu sei, assim, pelos meus filhos mesmo, pelos filhos que eu criei. Você não mostra que a vida tem lados difíceis. Talvez você fique com medo da criança, né, ficar medrosa e tal. Mas é importante deixar essa criança se frustrar, né? Deixar senão ela não tem casca para o mundo bater, não dá conta. Não tem, porque a gente, outro dia eu estava conversando com um pai, falei, a gente bate com carinho, a vida não, né? Então vamos nós, né, mostrar que não é assim, não é tudo que a gente quer que a gente vai ter. E você percebe muito claramente nesses adultos, nesses pais, que eles realmente acreditam que isso é possível. Né? Que Marília, eles erraram em alguma coisa. Você está me lembrando uma história tão interessante que há muitos anos atrás, isso deve ter uns 20 anos, eu recebi uma criança lá na Santa Casa e a criança tinha ela não tinha uma síndrome não, ela tinha má formação da linha média. Então ela tinha lábio leporino, ela tinha fenda palatina, ela tinha uma comunicação no coração na linha média, era no CIV, e ela tinha uma pequena falocele. Tudo seria corrigido, cada um na sua fase, e era uma criança normal. Inclusive eu falava com o pai, se ele não quiser cicatriz, ele pode usar bigode, porque ele era um menino.
né? E tudo seria corrigido, né? Mas só que cada coisa tinha uma etapa, a fenda palatina numa etapa, o lábio leporino em outro, o coraçãozinho no outro, tudo. E esse pai era um dos homens mais doces que eu já conheci. Era uma família do interior, e esse pai veio, e o pai me entendia perfeitamente. Muito bem. Um domingo, que a gente trabalha, inclusive, final de semana, num domingo o pai veio e trouxe a mãe. E a mãe, ela estava muito sofrida, ela não estava dando conta da situação, tanto que o corpo fala, né, Marília, que ela ficou assim o tempo inteiro, fechada nela mesma, né? E aí eu expliquei para ela, apresentei, expliquei cada coisinha da criança, expliquei as idades, que cada coisa ia ser fechada, que naquele momento a gente estava tratando da infecção que o bebê chegou, e toda animada, que o neném estava melhorando, e o que seria a primeira etapa, estava toda entusiasmada com a melhora da criança. E aí ela virou para mim e falou assim, eu posso falar? Eu falei, claro, o que a senhora quiser. E ela me disse, mas eu quero que a senhora corrija tudo agora. Eu falei, mas eu acabei de explicar para a senhora que não tem jeito, que cada coisa é no seu tempo. E ela insistia, mas eu quero agora. Eu falei, mas agora não tem jeito. E ela falava, mas como é que eu vou mostrar meu filho para minha vizinha? Eu falei, mas se a sua vizinha for sua amiga, ela vai te ajudar a cuidar dele. E vocês vão celebrar todas as vitórias que a criança vai ter, porque ele vai ser um homem normal, um menino que vai crescer, vai casar, vai dar tudo certo, se for a opção da vida dele, vai dar tudo certo. E aí ela falava comigo assim, então eu vou entrar para o quarto e vou só chorar a vida inteira. Eu falei, diante da dor, a gente também pode fazer essa opção, de só chorar e virar uma hiena e falar, ó vida, porque comigo, ó céus, também é uma opção. E aí, Marília, ela falou comigo assim, foi uma das coisas mais que eu arrepio até hoje de lembrar, que ela falou assim, levantou, arrumou a roupa e falou assim, eu sei o que aconteceu. Eu e o marido dela olhando para ela, falei, o quê? Ela apontou para a criança e disse, essa criança veio errado, ela não era para mim. Essa criança teve uma parada nesse momento e ela morreu. Foi uma das coisas mais chocantes que eu vivi na minha vida. Então, essa criança, eu estou te falando, eu estava entusiasmada com a melhora dela. Quando ela falou isso, Marília, o menino parou. E aí, tiramos eles, eu começamos a fazer massagem, etc, etc. E eu falei, mandei chamá-los, porque eu precisava batizá-los. Eu tinha que batizá-los, não ia deixar essa criança morrer pagando. E aí, a mãe não quis entrar, entrou o pai, rezou comigo, batizamos a criança e ela levou ele como ela queria, morta. Não era meu, veio errado. E isso deixou o CTI extasiado. Foi uma das experiências mais profundas que eu já vi disso aí, ó. O amor eu aceito, eu acolho, ou eu rejeito e falo, não é meu. Isso te deixou chocada. Nossa, muito. Eu fui salva, né, por uma coisa tão simples, porque eu fiquei muito, na verdade eu não conseguia entender, a minha vida era tão certinha, né, a minha família vive muito, quase não tem nenhuma doença, minha avó viveu 103 anos, meus tios todos vivem 100 anos, sabe aquelas coisas? E aí meu filho, no mesmo ano que minha avó completaria 100 anos, nasce com 30 dias de prazo de validade. Eu pirei, fiquei doida. E aí as pessoas, elas não sabem o que fazer. Então elas diziam, não, olha, isso aí é um problema de coração, daqui a pouco ele tá aí correndo pela casa e tudo mais. E eu, gente, não é isso, é mais grave, mais grave. E tinha uma moça que trabalhava na minha casa, uma pessoa simples, doutora. E um dia de manhã eu estava deprimida, então era muito duro acordar, né, na hora do despertar. E ela ia, levava café para ver se eu comia alguma coisa. Aí ela sentou na minha cama e disse, Dona Marília, não fica assim. Aí eu falei, mas como eu não fico? O médico falou que meu filho vai morrer, ele é um bebê. Como é que ele pode morrer? Como é que ele pode nascer e morrer? Aí, doutora, ela virou para mim e disse assim, não, aí eu falei, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai... Aí ela falou, e daí? A gente vai cuidar dele com o mesmo amor. Espetacular. Eu nunca ouvi nada tão sábio. Tão sábio. Eu olhei para aquela mulher assim e falei, gente, eu não estou sozinha. Alguém vai amar o meu filho junto comigo.
E aí eu comecei a sair do buraco. Comecei a sair do buraco. E a segunda foi o meu filho, que já tinha 21 anos, já estava na faculdade, tudo, que chegou e falou: mãe, fui na terapia hoje e eu falei sobre o Thales. Aí eu falei: e o que né, que você quer contar? Tal. Ele falou: quero. Na verdade, estou muito desapontado com você. Eu estava morta. Aí eu falei: como? Ele falou: mãe, porque se fosse eu que tivesse nascido assim, e você tivesse aí, deitada, será que a gente estava aqui conversando hoje? Não. Eu nunca levei um murro na cara. Mas eu só não dei nele porque eu não tinha força para levantar e dar nele. Aí ele virou e falou um mantra para mim. Ele falou: mãe, você é a única mãe que ele tem. Ninguém substitui a mãe. E aquilo ficou no meu ouvido. Eu sou a única mãe que ele tem. Eu sou a única mãe que ele tem. E assim eu saí do escuro. Que lindo. Levando que lindo, pancada. Você vê como é que Deus agiu, né? Como é que Deus agiu pela sua funcionária e pelo seu filho. Deu um recado para você. E ele fala, hoje ele é um homem já, é advogado, é professor. Ele fala: mãe, acho que eu fui muito duro com você. Eu falo: não, você foi maravilhoso. Eu precisava levar, sabe? De um filho que eu sabia que me amava muito. Mas eu precisava daquele chacoalhão, né? Então, são muitas histórias que eu guardei, né, desse período, porque eu vivi muito intensamente. E hoje eu divido com as minhas mães e a gente consegue, assim, realmente transformar o olhar, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo de tudo, né? É você olhar da forma correta, que é a forma que é a vontade de Deus, mas não aquela coisa de vontade de Deus de você cruzar os braços. Não é isso, a gente está aqui, né? A gente tem recursos e tal. Mas Na verdade, eu acho que é um olhar que transforma, porque é um olhar que transcende, né? Eu olho além da forma, né? Eu vou além, né? Eu olho aquele mistério que está ali diante de mim e falo: você veio ensinar tanta coisa agora, né? Você vai ficar o tempo necessário para poder sacudir o povo, né? Para poder falar com o povo, falar: vocês estão segurando em quê mesmo? Olha que eu estou aqui, ó. Vou dar o quê, não é? Eu vou dar muito mais do que vocês podem imaginar. Eu falo com as mães: o que vier é nosso, nós vamos cuidar. Vamos amar, vamos rir, vamos desestressar, porque nós estamos correndo com o tempo que tem que fazer isso. E vocês vêm falar: que nada, gente, tranquilo, não tem nem pressa com a vida. Não tem nem pressa, o tempo que eu vivi é para ser curtido. O que filho precisa? A gente, que já é um filho super adulto, minha mãe tem 90 anos, o que a gente precisa? Que os pais estejam bem, que eles estejam felizes. Né? Inclusive, eu acho que nós que temos filhos que já são estrelinhas, como a gente gosta de chamar, a única forma que a gente tem de cuidar deles é cuidando de nós. Eu, por exemplo, sorrio todos os dias para o meu filho, para os meus filhos. Né? Então, eu tenho um sorriso o tempo todo, porque eu luto pelo meu sorriso. Mas você é feliz com tudo? Claro que não, né? Ninguém é. A gente está vivendo um momento muito duro. Mas o sorriso, ele suaviza, né, a dor. É a leveza, é claro. Porque, na verdade... Pode falar, Marília. Não, pode falar. Pode continuar, já terminei. Não, é isso que você falou mesmo, o sorriso, né? O sorriso, ele transforma o outro. Ele levanta o outro. Muitas vezes o sorriso que você dá um bom dia, você levanta alguém que está achando que a vida não vale nada. Eu falo isso com os médicos lá no CTI. Gente, vocês chegam diante das crianças para examinar e faça favor dar um sorriso, fala: bom dia. Se você estiver muito mal acabado, o menino vai falar assim: se esse está cuidando de mim, está desse jeito, é melhor morrer. Então, apareça bonita, animada, com coragem. Conta para os meninos que estão em coma. A gente fala: hoje é tal dia da semana. Está fazendo frio, está fazendo calor, está chovendo. Eu falo: fulana, sua mãe ligou. E ela falou que vem amanhã. Não adianta ficar com raiva, não, porque ela não pôde vir. Não fica bravo com a mãe. A menina lá em coma. Não fica bravo com a mãe. A mãe vem amanhã. Então, é saber que eles nos escutam, Marília, que eles entendem as coisas. Porque há uma conversa de alma. Eu falo: gente, isso aqui é sintonia de alma. É outro mundo. Exatamente. Né? Exatamente. Nós tivemos uma criança lá no CTI que ficou uns 2 anos, ou um pouquinho mais, e ele foi sequela de um afogamento, sabe? E essa criança, quando ela foi transferida
para um outro serviço aqui, porque a mãe, nós estamos ajudando a mãe para ver se leva para casa. E tem um trabalho em Belo Horizonte, pelo governo, que eles vão para esse Centro Geral de Pediatria, e de lá eles são adaptados nesse projeto para poder para a mãe receber o respirador em casa, etc, etc. Então, nós transferimos ele para lá. Eu te digo que a transferência dele era o menino que o contato não abre os olhos. Então, né, não abre. Não, contato zero, não mexe em absolutamente nada, com traqueostomia e gastrostomia. Mas essa criança, da hora que ele foi avisado que ele seria transportado para o outro serviço, o residente que foi com ele disse que ele foi chorando do nosso CTI até chegar no outro CTI, que as lágrimas pingavam nele. Sim. Olha, isso fez o CTI inteiro chorar, a gente fica emocionado, né? Porque, na verdade, ele já tinha uma relação de amor. Chegava lá e falava assim, bom dia, Matheus, bom dia, fulano, bom dia, eles lá em coma, né? Bom dia. Mas a gente chega falando, hoje é tal dia, hoje vai acontecer tal coisa, sua mãe chegou, olha lá. E a gente vai colocando eles participando. Então, era aniversário, a gente enchia o berço de balão e canta parabéns, né? Parece um bando de louco, né? Cantando parabéns lá, cadê o menino? Tá lá. Foi o que eu falei com as mães. Quando a gente cantava parabéns para os meninos lá em coma, eu falava, sabe por que a gente canta parabéns? Porque eu tenho certeza que a vida vai além disso aqui. Eu tenho certeza que a vida não resume nisso. Tenho certeza que não somos chamados para a dor, mas para o amor. E que essa alma está entendendo. E eu digo, sabe por que a gente canta parabéns? Porque você foi chamado para a vida. Para uma vida que não tem fim. Aqui é só um pedacinho e o resto é lá. Então, nós vamos nos encontrar, e eu tenho certeza que eu vou ver esses meninos todos, eu falar, você me deu trabalho demais lá embaixo, mas aqui nós vamos sentar para poder conversar tanta coisa boa, né? Então... E o tamanho do presente que é a vida, né? Eu fico Nossa, conversando... ter sido chamado para a vida, isso é espetacular. Poderíamos não ter sido chamados, claro. Eu fico pensando para vocês médicos, né, que sabem o quanto, né, esse sistema é perfeito, o quanto é um milagre uma criança que nasce com um cromossomo a mais viver, né? O tamanho desse milagre. Às vezes as famílias falam, não, eu estou esperando um milagre, meu filho se curar. Eu falo, o milagre já está acontecendo, teu filho nasceu dentro de um sistema que tem que funcionar. Sabe, ali justinho, ele nasceu diferente e está vivendo... E pôs tudo para funcionar, Ele se adaptou, você quer um milagre maior que esse, criatura. Né? Tem que verdade, agradecer muito. Muito. Nós tivemos um outro bebê lá que operou de síndrome de Edwards, e ele foi para cirurgia de atresia de esôfago, o pessoal falou assim, nossa, ele voltou como se não fosse ele que tivesse sido operado, né? A cirurgia dele foi zero, assim, espetacular. Nada deu errado. É espetacular. Não, então, e a oração é muito forte, né? A gente não tem nenhuma tendência religiosa, até para eu geralmente tento optar por nada que, assim, por coisas que não partam as pessoas, né? Claro. Mas a gente acompanha muita gente. O ano passado eu fiz parte de um grupo de oração convidada por uma família de uma criança que nasceu numa cidade do interior de São Paulo. E assim, eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, assim, sabe? A quantidade de pessoas que essa família conseguiu juntar, né, para rezar por aquela criança. E o que essa criança enfrenta e o que ela consegue, né, ultrapassar. Ajudar a família. Gente, é impressionante. Então, assim, eu acho que tem que... Sabe, a gente tem que acreditar, né, em algo. As pessoas estão perguntando aqui bastante nos comentários, eu não estou olhando muito, mas de vez em quando eu vejo, sobre o que é a síndrome de Edwards. Então, para falar bem a grosso modo, assim, a síndrome de Edwards, me corrija se eu estiver errada, que eu vou falar de uma forma bem tosca, mas é que para ficar mais fácil de entender. Ela é parecida tecnicamente com a síndrome de Down, né? Ela é um cromossomo a mais, só que a síndrome de Down é no cromossomo 21 e a síndrome de Edwards no 18. Então, ao invés de ter um par do 18, ela tem um trio. Isso causa um excesso de material genético que muda todo o funcionamento dessa criança.
O nosso grande desafio hoje é que, assim como a síndrome de Down há 40, 50 anos, a síndrome de Edwards é ainda considerada incompatível com a vida. Né? E é isso que nós estamos fazendo, exatamente o mesmo movimento que as famílias com síndrome de Down fizeram há 40, 50 anos. Então, para quem estiver perguntando, ó, esse é o livro, Todos os Amores São Perfeitos. Entra no nosso site, síndromedoamor.com.br. Nós estamos nas redes sociais também. Sigam a gente, @trissomia18, @síndrome do amor. E você vai conhecer muito sobre amor. Não tenha medo, porque a gente fala muito pouco de doença, a gente fala sobre o amor. Porque foi uma forma que nós encontramos como famílias de conhecer o amor de uma maneira muito diferente do que nós víamos até então. E a gente tem uma ansiedade de mostrar isso. É um amor que te traz alegria, né? Te traz força, te traz alegria, te traz sentido para a sua vida. Então é muito amor sobre da isso pura que gratuidade, né? É da pura gratuidade. E pura. Eu acho que esses movimentos, o que é interessante, né? Que eu falo com os pais, a gente precisa estar ao lado para ajudar o outro a permanecer de pé. Porque numa hora do sofrimento, a gente precisa ajudar o outro a ter coragem de caminhar, de andar, e ele vai ver que tem uma saída. Verdade. Que vai ter mais ajuda do que ele imagina, né? Porque isso que você estava falando, não é para poder esperar em outras expectativas, porque cada bebê da síndrome de Edwards ele vai ter um tipo de problema, né? Quase todos têm problema de coração, vão ter problemas hepáticos ou não, todo do trato digestivo. Tem uma dificuldade imensa em ganhar peso, né, Marília? Uma coisa louca, né? Não come, não ganham peso, né? Mas a gente comemora 100 gramas, 50 gramas, 20 gramas. É o jeitinho dele. Quando você aprende a comemorar. Quando você aprende a comemorar 1 grama, pronto. A gente aprende que, para mim, é um prazer imenso quando eles aprendem a degustar, né? E a sentir o sabor, né? Verdade. Eu falo, olha que coisa espetacular, que delícia isso que nós vamos pôr na sua boca agora. Experimenta quanta coisa boa tem na vida, né? Que coisa e que a gente boa. Isso é espetacular, né? Eu falo com as mães, à medida que a dieta corre na sonda, fala com ele assim, vou pôr na sua boca o que está correndo aqui. Só para você poder experimentar que delícia. Até se aprendendo, né? Até ir aprendendo, né? E você estava falando da questão da oração, né? Ano passado, você conhece a Maria Eduarda, né? Daqui de Belo Horizonte. E ela esteve muito grave no CTI, não comigo, lá no outro CTI. E a família me chamou que queriam batizá-la, né? Porque ela estava gravíssima. E eu cheguei no hospital, era mais de 10 horas da noite. E ela estava muito, mas muito grave. Muito grave. Uma febre que não cedia, tomando muitos medicamentos. Mas, assim, eu sentei com a família, eles falaram, ó, doutora Filó, já nos avisaram que a chance de óbito é maior, mas a gente queria te chamar aqui para rezar, para batizá-la conosco. E aí eu conversei muito com eles antes e falei, então vamos fazer a oração, vocês estão conscientes que nós vamos fazer uma entrega dela, nós vamos batizar, mas nós vamos permitir a ela que ela possa ir, vamos agradecer a Deus que vocês geraram, são pais, e vamos deixar Deus ser Deus, ok? Vamos fazer a nossa parte, vamos rezar e vamos deixar Deus ser Deus. E nós ficamos lá, conversamos muito, rezamos, batizamos, entregamos ela, consagrei ela, Nossa Senhora, fizemos tudo. E falei com ela, saí de lá umas 11 horas, falei, amanhã vocês me dão notícia dela, porque eu achei que ela fosse morrer naquela noite. No dia seguinte, Nel me ligou. Filó, o que aconteceu? A febre desapareceu. Desapareceu? Jesus. E ela foi melhorando, ficou boazinha. Essa semana ela já fez a cirurgia definitiva do coração e foi um sucesso, né? Espetacular, né? Gente, como é que a gente não acredita? Como é que a gente não acredita? Espetacular. Né? Eu acho que o importante... Estão falando que a gente já conversou aqui quase 1 hora, mas para a gente finalizar, eu acho assim... falta 4 minutos para nós ir embora. O que a gente conversa muito com as famílias é sobre humildade, né? A gente tem que saber o nosso lugar, né? Fazer bem o nosso lugar, mas ser humilde, né? Porque tem algo muito maior nos guiando. Isso eu não tenho dúvida não, Maria, eu tenho certeza disso. Né? Mas eu ainda queria te dizer uma coisa. As crianças que vêm para essas famílias, gostaria de falar só uma coisa, não tem questão de